Oi, gente! Tudo bem? Queremos começar o vídeo de hoje agradecendo. Gente, muita gratidão. Em primeiro lugar, ao nosso único Deus maravilhoso que tá permitindo tudo isso. Muitas mensagens de carinho, não foi, Gabi? Sim, muito obrigada, gente, por todas as mensagens. Muito obrigada. Hoje vocês vão ficar sabendo, como nós anunciamos, exatamente tudo como aconteceu lá na Rede Globo. Por que paramos no programa Encontro? Vai lá, Gabi, conta tudo. Então, gente, o porquê do meu sonho ser participar exatamente desse programa. Então, gente, nós temos umas amigas em comum, que é a Bela e a Neia. Um beijão pra vocês. E elas participaram do encontro lá em 2017? 17, quando seu pai faleceu. Isso, e então aquilo ficou grudado na minha cabeça e a história delas é muito linda e elas se inspiraram na nossa história, né, para construir a história delas. Então eu falava assim, mãe, a gente tem que ir no programa apresentar a nossa história. Então minha mãe vai contar como ela conseguiu arranjar tudo isso para que esse sonho se tornasse realidade. Mãe que é mãe sempre lembra em detalhes tudo que o filho quer e procura, dentro do possível, sempre poder realizar. Acredito com certeza que foi no tempo certo. Uma amiga nossa, que é paulista, mas morou muitos anos em Maringá, retornou para São Paulo. Eu sei que ela é jornalista. E aí, o que acontece? Acabei vendo que a Thalita, essa é a nossa Cupida, chama Thalita, esposa do Flávio, mãe de 3 filhos. A Cupida do nosso encontro. A Cupida do nosso encontro. Eu vi que ela estava trabalhando no programa Encontro. Aí me veio um start, Dia das Mães, programa Encontro. Gabriela sempre teve um desejo de ir nesse programa. E aí foi então que eu falei com a Thalita que eu gostaria de fazer uma surpresa para a Gabi. Falei, Thalita, você conhece a nossa história, você sabe tudo como aconteceu. Se você vê uma oportunidade, você fala com o pessoal lá, quem sabe vamos lá. Na verdade, assim, gente, eu até tava pensando, Maringá, São Paulo, é longe. Eu pensei comigo, eu já vi várias vezes no programa fazerem aquela entrevista por vídeo. E eu pensei, mesmo sendo por vídeo, tá super maravilhoso, a Gabi vai amar. Só que chegou a semana do Dia das Mães, ninguém fez contato com a gente. Aí o que eu pensei? Bom, como eu já tava com aquele desejo e aquela vontade de poder contar a nossa história, pensei comigo, nós temos aqui as TVs locais, vou fazer contato, né, com algumas TVs e tal, e pode ser que dê certo. Deu certo com 2 TVs locais, só que uma era para ser ao vivo. E nesse mesmo dia que eu já tinha acertado com a TV local, a Rede Globo, a Thalita fez contato comigo. Aí já não me aguentei. Aí eu falei, a surpresa foi por água abaixo. Gabi, já dei aquele grito. A Thalita quer que a gente conte a nossa história aqui pra diretora, pra produtora. Só que calma, eu falava pra Gabi, calma, nós não sabemos, existe uma possibilidade, mas pode ser que não, vamos ver. Aí fui mandando... E era surpresa. É uma surpresa que não era mais surpresa, né? Porque eu já acabei falando, Ela gente. não aguentou. Eu não aguentei. A E empolgação, não tava nem marcado. a felicidade, já tá, nem sabia se ia acontecer, mas enfim, né? Tudo que a gente deseja, eu creio que Deus já conhece, né? Sonda os desejos mais profundos e ocultos do nosso coração e alguma coisa sempre Ele faz pra realizar. Foi isso que aconteceu. Contei toda a história, ela pediu detalhe e ela falou bem assim pra mim, gostei muito da história de vocês, muito mesmo, e eu vou levar pra reunião que eu vou ter na diretoria e vou fazer de tudo para que eu consiga trazer vocês para São Paulo. Se for necessário, vocês vão para São Paulo? Eu, Gabi, vamos? Vamos para São Paulo. E aí, no final da tarde, veio a tão esperada notícia. Esperamos algumas horinhas. Nesse meio tempo, né, Gabi? Fomos rezar, fomos pedir para Deus. Deus, se for sua vontade, papaizinho, nos leve para lá. Nós vamos amar, expandir, né, a nossa história aí pro Brasil, pro mundo. E deu tudo certo, gente. Eram às 6h30, veio a excelente notícia. A todo momento, assim, eu percebia o cuidado deles, o carinho aí dessa produtora, passou para uma outra pessoa responsável pelas passagens de avião, pela reserva do hotel, e aquele carinho, sabe, a todo momento super carinhosa, atenciosa com a gente. E no outro dia,
partiu São Paulo. E aí, Gabi? Agora eu vou contar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência. Gente, o pessoal lá, como minha mãe já disse, desde sempre estavam cuidando muito, muito da gente. Então, quando a gente chegou lá, a recepção foi incrível. A Patrícia que acabou vendo a gente, ela falou, Dani, Gabi, e deu um abraço enorme assim na gente. Tinha lá um pessoal acompanhando a gente no camarim, na padaria para tomar café da manhã. E nossa, foi todo mundo muito querido, abraçaram a gente de uma forma tão especial. O pessoal lá do encontro, todo mundo acabou chorando, acabou emocionado com a nossa festa. Maquiador, né, Gabi? Sim. Tinha O nosso maquiador foi nome maravilhoso. Tinha o nosso nome no camarim, né, Gabi? Nos sentimos tão importantes, gente. Chegando lá, tava lá Gabriela, Daniela, camarim encontro. Falei, gente, que honra, que presente assim mais gostoso. É muito bom você ver algo realizando, ver algo assim que nós aqui, né, tão longe de São Paulo, no interior, né, já estávamos super felizes em poder contar aqui nessa rede local aqui de TV, mas Deus tinha muito mais, né? Ele queria expandir logo de cara aí para um número muito maior de pessoas, porque como você falou, né, Gabi, as pessoas ficaram muito emocionadas, não foi? Sim. Lá, lembra aquela cantora com a filha que estava lá, veio falar conosco, contar um pouquinho da história dela. Sim. Aí veio a apresentadora Valéria também, contar a história dela com o enteado dela também, ficou muito emocionada. Todos lá ficaram emocionados, inclusive a Thalita, a nossa Cupida, que preparou tudo isso, que nos ajudou em tudo isso, falou que foi super elogiada pela produtora dela, por toda a equipe. Então nós ficamos muito felizes, porque Sim. eu sou suspeita, porque, gente, eu sempre, em todos os lugares que eu vou, eu sempre quero contar a minha história. Sempre, porque eu vejo na Gabi uma menina incrível, uma menina cheia de vida, uma menina que era para ser com tantos traumas, com tanta, sei lá, às vezes ficar emburrada, entristecida, sabe? Não, ela decidiu ser uma pessoa alegre, feliz, pra cima, e edita vídeo, e não sei o que, e faz parceria aqui com a nossa querida Fabiola, né, das unhas, está na faculdade, em uma das melhores faculdades, né, Gabi? Daqui uns dias aí vai passar muito rápido, você vai ver. Vai ser uma comunicóloga, é isso, Gabi? Olha Sim. isso. Eu fico feliz porque ela se expressa super bem. Quando eu vi esse nosso primeiro vídeo, gente, eu fiz algumas mentorias de comunicação. Eu tive muitos bloqueios para falar em público. E ver ela assim, sem uma mentoria, falando muitíssimo bem, se comunicando super bem, nem começou a faculdade, nem começou o curso de modelo que ela vai fazer também, e já tá se comunicando Nossa, já muitíssimo todos bem. meus planos pro pessoal. Então, a mensagem que a gente tem com esse vídeo é para você não desistir dos seus sonhos, independentemente de onde você veio, o que você quer para sua vida, quais são os seus planos, tudo vai dar certo, porque Deus está no controle. Não importa sua classe social, se alguém te conhece ou não, acredita. Simplesmente acredita. Acredita porque quem tem algo para fazer por você é o dono de todas as coisas e ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, não é verdade, Gabi? E a gente nem imaginava, na verdade, né? Foi tudo assim, muito mágico, muito incrível. Então, às vezes as coisas realmente não saem do jeito que a gente pensa que vai sair, do jeito que a gente planejou. E então, espera com fé que tudo acontece. É isso, gente. Nós queremos agradecer e pedir para vocês, compartilhe esse vídeo, dá um clique aí, tá? Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, tá? Para mais pessoas se inscreverem no nosso canal, deixa o like, tá bom? E nós contamos com vocês aqui para os próximos vídeos, porque tem muita coisa na nossa história, tem muitas histórias maravilhosas de superação, momentos incríveis assim que só a nossa fé mesmo, só nós cremos mesmo em um Deus tão maravilhoso para a gente conseguir ultrapassar e evoluir e com um sorriso no rosto, né, Gabi? Porque acho que eu e a Gabi somos muito parecidas até nisso, né? A gente gosta desse sorriso
Mesmo quando dá vontade de chorar, Sorriso colgate. a gente tá sorrindo. A gente tá sorrindo. Agora você tá com o Isso aí. sorriso colgate. Um beijo. Mua! Obrigada, gente! E assista agora. Como foi o programa Encontro Especial do Dia das Mães. Ver esse amor de mãe, né? Até onde esse amor pode chegar, né? Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu tô recebendo várias mulheres, mães, guerreiras aqui. E tem uma em especial que eu quero apresentar para o Brasil. Aliás, vou sentar, posso sentar no meinho aqui de vocês? Dar uma bundadinha para lá, outra para cá? Ótimo! Eu tô aqui com a Daniela, que veio do Paraná para participar do encontro, e com a filha Gabi. Quantos anos você tem, Gabi? 18. 18 anos. Bom, antes da gente conversar, vamos fazer o seguinte? A gente fez um resuminho para vocês de casa entender melhor a história das duas. Pode rodar. Em 2011, a Daniela conheceu o Fabiano. Ele tinha acabado de perder a esposa e tinha uma filha, a Gabi, de 4 aninhos. Os dois se casaram. Gabi dizia que Daniela era o presente que ela pedia para Deus. Os laços das duas se fortaleceram. Dani acompanhava as festas da escola, dividia o amor e a responsabilidade de educar a menina. Foi quando veio um momento difícil. Fabiano descobriu um tumor e morreu depois de fazer uma cirurgia. Para se dedicar a Gabi, Daniela mudou de profissão e também de cidade. Saiu de São Paulo e foi para Maringá, no Paraná, onde a família dela morava. Casou de novo, batalhou muito e conseguiu guarda definitiva de Gabi. A decisão da justiça selou o que elas já sabiam desde o primeiro momento. As duas são simplesmente mãe e filha. Que linda essa história, não? Ô, Dani, conta pra gente como é que foi essa batalha pela guarda. Deve ter sido muito difícil. Quanto tempo demorou? Conta um pouquinho. Então, primeiramente, obrigada. Obrigada eu que mesmo, agradeço é uma honra receber estar vocês aqui, as duas. Ela tá emocionada. A Gabi, ela tinha um sonho de estar aqui, porque coincidiu de uma grande amiga nossa ter participado do seu programa e ela sempre dizia, mãe, queria tanto ir no encontro falar a nossa história. Ah, e estamos aqui hoje, hein, Gabi? Ela tem orgulho de mim e eu tenho orgulho dela. E essa batalha, eu falo assim, Patrícia, que quando está escrito, quando Deus tem algo para nós, Ele promove as coisas de uma forma tão leve, tão maravilhosa, que mesmo sem dinheiro, Deus preparou pessoas para me ajudar, até com uma das advogadas melhores aqui de São Paulo, que ela foi incrível. O meu caso, que era de mãe afetiva, é um caso que muitas vezes demora. Até casos de mães, pais biológicos, demora na justiça. Sim, verdade. O meu caso surpreendeu até mesmo ela. Ela falou, Dani, a história de você e da Gabi, quando eu contei que eu ia vir aqui, ela ainda falou assim, é de alma. Era para ser. O propósito de Deus não era para que eu fosse aquele casamento, é para que eu fosse mãe dela e ela minha. E legal que você nunca desistiu, né? Porque a batalha, ela tem os seus obstáculos ali, né? Sim. Sabe uma coisa que chamou muita atenção na história de vocês? É como vocês conseguiram transformar a dor, uma dor enorme, em um amor ainda mais fortalecido, né? E o quanto que... Não só a mãe biológica que conta, mas a mãe de coração, a mãe que dá carinho, a mãe que acolhe, né? A mãe que cuida, que se doa, que se entrega, né? E você tem sido muito isso. Qual é a melhor lembrança que você tem com a sua mãe, Dani, aqui? Então, em meio a todo o caos, ninguém chegou... Todo mundo tava preocupado, né? E ninguém chegou diretamente em mim perguntando, Gabi, o que você quer? Como você tá se sentindo? E ela sempre ali falando, Gabi, não importa, você perdeu o seu papai, você perdeu a sua mamãe, só que os seus familiares te amam, você é muito, muito amada e eu tô aqui pra você, representando a sua mãe. Não tem como eu escolhi ela e ela escolheu. Que lindo, que fofo! Ô, Dani, quando é que você bateu em você assim, desde quando você conheceu a Gabi, bateu em você esse sentimento de sua mãe dela? Quando é que bateu de fato esse sentimento? Quando eu comecei a conversar com o pai dela, tudo foi por telefone, esse contato. E eu já sabia da história dela, né? Através de uma das tias dela, eu soube da história dela. E já fiquei muito comovida, porque a gente se comove, né? Compadece de uma criança que perdeu a sua mãe. E naquele momento, quando o pai dela pediu para conversar comigo aqui de São Paulo, lá no Paraná, eu pensava muito nela. Mas não assim no sentido de ter um relacionamento amoroso com ele. Mas talvez, mesmo sendo uma amiga lá distante que ele tinha acabado de conhecer, poder de alguma forma trazer um conforto para ela. Só que aí
mudou tudo o rumo da conversa. Essa conversa, em 2 meses, se tornou um casamento, que vocês viram ali na foto. Só que eu escolhi ela e ela me escolheu, porque desde quando ela vendo o pai feliz por telefone, ela decidiu me chamar de mãe por telefone. Ele nunca pediu isso pra ela, nunca. Isso foi uma decisão dela porque ela já queria uma mãe. Logo que a mãezinha faleceu, ela tentou chamar uma das avós de mãe, ela tentou chamar uma das tias de mãe. Só que não dava certo, ela dizia, né? Ele disse que comigo, ele chorava, ele ficava emocionado, porque ele falava, Dani, a espontaneidade que ela te aceitou, ela não faz acepção entre você e a Joyce. A Joyce, ela sempre vai saber que, claro, é a mãezinha biológica, mas ela não fazia acepção de mim. Ô Dani, e assim, a história se repete de uma certa forma, porque eu soube que você também teve uma mãe de coração. Também tive. A minha mãe, inclusive, minha falecida mãe, agora nesse mês completa 2 anos que ela faleceu, ela soube esse ano, inclusive, que ela teve uma depressão pós-parto. E ela meio que me rejeitou, né? Não porque ela queria, por essa depressão. E meu pai tinha convidado uma prima para ajudar minha mãe nos cuidados comigo. E ela ficou comigo 9 anos. E eu vou dizer que eu tinha 2 mães, a mãe Edna e a mãe Deida. E ela foi incrível. Ela me ajudou também, como eu ajudei a Gabi. Que ela me ajudou também. É amor, né? É muito amor envolvido. Ô, Gabi, antes de encerrar aqui nossa conversa, vem cá, aproveita. Você tinha o sonho de estar aqui no encontro. Então, o que você gostaria de dizer para sua mãe de coração, Dani? Um dia tão especial como esse, né, que antecipa o domingão de Dia das Mães. Mãe, eu tenho absoluta certeza de que sem você eu não ia conseguir. Eu não ia ser forte o suficiente. Ela sempre me ensinou, ela fez a minha personalidade ser baseada em Gabi, seja feliz, você é forte. Então você é a minha maior inspiração, porque do mesmo jeito que eu sofri muitas dificuldades desde a infância, você também sofreu e a gente tá junta nessa, somos alma gêmea. Coisa mais linda! Prazer conhecer vocês, viu? Um prazer. Sejam muito, muito, muito bem-vindas.